Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão neste sábado, dia 6 de abril de 2025. Sabe o que tem nesse sábado? Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão. E olha, nação, tem jogo do Mengão agora a cada 3 dias, tá? O Flamengo só vai ter uma folga de 4 dias quando for o intervalo entre o jogo da LDU e o do Corinthians, que aí o Flamengo terá 4 dias de descanso. Provavelmente Felipe Luiz deve usar um desses dias para dar folga aos atletas e os outros 3 dias treinar pra caraca para pegar o Corinthians, que neste momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Aliás, nação, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o Campeonato Brasileiro, quem está liderando. Já tivemos o início da segunda rodada ontem com Corinthians, Vasco, Grêmio e Botafogo jogando. Eu quero falar quais são as chances do Flamengo, o que o Flamengo precisa fazer para pegar a liderança do Campeonato Brasileiro e muito mais, inclusive sobre contratações no Flamengo. Falarei aqui também. Mas saca só, antes de mais nada, o mais importante de tudo é você saber que para acompanhar o Mengão Queridão, você tem que baixar o Flash Score, porque o Flash Score tem todos os dados do Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, e tem também dados e estatísticas de outros clubes do Brasil, da América do Sul, da Europa, do mundo todo, além de ter outras modalidades também. E fazendo o download do Flash Score no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, você ajuda o nosso canal a permanecer com esse sensacional patrocinador. Então, se você curte o nosso canal, desinstala esse aplicativo que você tem aí e faça um download hoje mesmo, através dos links que estão aqui, do Flash Score. Hoje tem jogo do Mengão. Nação, hoje tem jogo do Mengão. O Flamengo vai enfrentar o Vitória em Salvador às 18h30. E olha, para lembrar vocês, um horário alternativo do nosso pré-jogo, tá? 11 horas da matina eu estarei ao vivo com vocês, fazendo pré-jogo lá no Central do Fla. Para quê? Para a gente ter mais tempo para poder conversar, para a gente poder desembolar mais a live, poder estar mais próximos. Então eu convido todos vocês a irem para o Central do Fla daqui a pouquinho, às 11 horas, para a gente falar muita coisa sobre o Mengão, trocar experiências, trocar ideia, falar sobre tudo. Valeu? Bom, a gente já teve 2 rodadas desse Campeonato Brasileiro. Hoje, o Corinthians está na liderança do Campeonato Brasileiro, porque na primeira rodada empatou em 1-1 com o Bahia e ontem espancou o Vasco por 3-0. Com isso, o Corinthians tem um saldo de 3 gols e 4 gols marcados. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, uma grata surpresa. O Ceará, o Vozão, que empatou na primeira rodada com o Bahia em 1-1, venceu ontem o Grêmio por 2-0. Esse sim é um espancamento de verdade. O Grêmio, que venceu o Atlético Mineiro na primeira rodada, cai perante o Ceará na segunda rodada. O Ceará tem o mesmo número de pontos que o Corinthians, 4, mas tem um saldo de gol inferior, apenas 2 gols marcados de saldo, por isso está na segunda colocação do certame nacional. Na terceira colocação, temos o Botafogo, um grande adversário do Flamengo na conquista do título do Brasileiro. Por quê? Porque na primeira rodada o Botafogo jogou fora de casa contra o Palmeiras e conseguiu um empate. E ontem o Botafogo venceu o Juventude por 2-0, somando também 4 pontos. O Botafogo tem saldo de gol de 2, como o Ceará tem. O critério de desempate que coloca o Botafogo na terceira colocação é os gols marcados. O Ceará marcou 4 gols e tem saldo de gols. O Botafogo marcou 2 gols e tem saldo de 2. Ou seja, no empate em 0-0 com o Palmeiras e na vitória sobre o Juventude por 2-0, a defesa botafoguense não foi vazada. É então uma das melhores defesas do certame nacional neste momento, com 0 gols sofridos e 2 gols marcados no seu ataque. O Fortaleza está na 4ª colocação, mas aí o Fortaleza tem um jogo só. Fez 3 pontos vencendo o Fluminense na primeira rodada por 2-0. Fluminense que está de treinador novo. Renato Gaúcho voltou para o comando do tricolor das Laranjeiras. Portanto, pessoal,
Se o Flamengo quiser assumir a primeira colocação do Campeonato Brasileiro hoje, tem uma missão muito fácil. Primeiro, vencer o Vitória. Aí faz 4 pontos, como Botafogo, Ceará e Corinthians. Mas para ser líder mesmo, precisa marcar 4 gols no Vitória. No empate em 1-1 com o Inter, o Flamengo ficou com saldo de gols zerado. Então, se o Flamengo fizer 4 gols, o Flamengo terá 4 gols marcados, assim como o Corinthians, mas terá saldo de 4 gols. Por quê? Porque terá marcado 4 gols em cima do Vitória. Aí dá pra gente passar o Corinthians e ficar na primeira colocação. Então, se o Mengão quiser ser líder, temos que meter 4 gols. Nos últimos 30 jogos em que Flamengo e Vitória se encontraram, foram 20 vitórias do Flamengo, 10 empates e apenas 10 vitórias do Vitória. O que vocês acham? Dá para o Mengão Queridão ganhar hoje lá na Bahia? Vai ganhar por um placar elástico? Vai ser apertadinho? Ó, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, chamar os seus amigos e as suas amigas para se inscreverem aqui. Pelo menos 2 amigos todos os dias que vocês trouxerem, já faz o canal a continuar andando, a continuar crescendo e a gente a continuar trazendo a informação do Mengão Queridão, na verdade, independente dos fatos. Porque aqui é assim, é a verdade dita, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. E vocês não pagam absolutamente nada para se inscreverem no nosso canal. Então dá essa moral, vai convidando a galera, vai chamando geral para vir para cá, para a gente poder continuar crescendo e trazendo as informações do Mengão Queridão. Quer mais uma ajudinha aí na questão de você se movimentar com relação a uma possível vitória do Flamengo contra o Vitória e ainda por goleada? A informação é que o Flamengo pode ter até 4 mudanças na sua equipe. A primeira delas, e a mais óbvia, é a saída do lateral direito Guilhermo Varela para a entrada de Wesley. A segunda é a saída do Luiz Araújo para a entrada do Gerson. A saída do Michael para o retorno do Arrascaeta e a saída do Cebolinha para a entrada do Plata. Com os retornos de Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley, o Felipe Luiz tem essa vasta gama de opções para poder montar a equipe rubro-negra hoje e desmontar aquele esquema 4-2-4. Porque, na verdade, pessoal, não é o esquema 4-2-4 que é ruim. São as peças que nós estamos usando que não se adaptaram e não tem como se adaptar a um 4-2-4. O Flamengo não estava jogando com 4 atacantes, o Flamengo estava jogando com 4 pontas, 4 jogadores que têm a velocidade como ponto forte do seu jogo. Daí você tira o Luiz Araújo e bota ele para tentar jogar mais por dentro, tira o Michael e tenta fazê-lo jogar mais por dentro, você perde esses 2 jogadores. E é por isso que o 4-2-4 não estava funcionando no Flamengo, pelas peças que o Felipe estava utilizando. Jogando hoje com o Gerson aberto pela direita, com o Arrascaeta aberto, jogando mais centralizado, e o Plata podendo fazer uma dupla de ataque ali com o Bruno Henrique, por exemplo, a gente tem a possibilidade de montar o 4-2-4 quando nós estivermos com a posse de bola, porque quando estivermos sem a bola, o Gerson e o Plata recompõem demais. Então a gente não ficaria com a defesa tão exposta, porque o meio de campo receberia os reforços de Plata e de Gerson. Eu vou explicar isso melhor lá na nossa live, que vai começar às 11 horas, com a nossa telinha, com o nosso campinho ali. Mas, de qualquer forma, você acredita que com esses 4 reforços, o Flamengo fica bem mais forte para enfrentar o Vitória? Dá para meter eles uma goleada de 4-0, ou de 5-1, ou de 6-2. O Flamengo precisa de uma diferença de 2 gols, de 4 gols, para poder assumir o certame nacional. Você acredita que dá para fazer isso? Dá para sapecar uma goleada no Vitória? Coloque aí aqui nos comentários, por favor. Bom, pessoal, bora agora falar sobre o Ipswich, hein? Sabe qual que é o Ipswich? Ipswich é um clube da Premier League que nós vamos trocar uma ideia com vocês agora. Por quê? Porque lá tem um jogador chamado Júlio Enciso, um paraguaio bom de bola pra caraca, que o Flamengo tá de olho nele. Como eu já disse para vocês, o Flamengo tentou a contratação por empréstimo do Júlio Enciso no início do ano, mas o atleta não queria voltar para a América do Sul. Aconteceu uma reviravolta agora que pode acabar trazendo
o atleta para o Mengão queridão no meio do ano. Primeira coisa que vocês precisam entender é que o Júlio Enciso é um atleta do Brighton, lá da Inglaterra, que está emprestado ao Ipswich, que ontem perdeu em casa para os Wolves por 2-0. E com isso, deu praticamente adeus às chances de permanecer na primeira divisão da Liga Inglesa. O Ipswich Town está com 20 pontos na 18ª colocação. Para poder sair, o primeiro colocado, que é o 17º, é o Wolves, que justamente foi a equipe que venceu deles. E o Wolves tem 32 pontos, ou seja, 12 pontos a mais do Ipswich, que em 31 jogos só conseguiu fazer 20 pontos. Nos últimos 7 jogos que restam da Premier League, nunca que o Ipswich vai fazer 12 pontos em 21 possíveis. Então está praticamente decretada a queda do Ipswich. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque o Ipswich era um clube que tinha a possibilidade de comprar o Júlio Enciso, apesar de terem outras equipes interessadas. E como a equipe do Brighton não vai deixar o Júlio Enciso jogar a segunda divisão da Premier League, o Júlio Enciso retorna para o Brighton no fim dessa temporada. O Brighton tem interesse em emprestar o Júlio Enciso e tinha até concordado em emprestá-lo para o Flamengo. Quem não quis foi o próprio atleta. Mas nesse último jogo, o Júlio Enciso foi muito criticado pela torcida do Ipswich e também pela torcida do Porto. O Porto é um time que quer um empréstimo do Júlio Enciso, mas a torcida do Porto está achando o Júlio Enciso muito pequeno para o Porto nesse momento e estão meio que rejeitando a possibilidade da contratação, ainda que por empréstimo. O Júlio Enciso andou reclamando também que está com o coração vazio lá na Inglaterra. Ele andou dizendo que precisava de mais amigos ou de uma namorada próxima a ele, para ele poder conseguir passar por esses desafios que a vida futebolística está impondo ele lá na Europa. Ele confessou que está meio triste, está meio sozinho. E esse pode ser um ponto positivo para o Flamengo. De repente, numa nova investida do Flamengo no atleta, falando, por exemplo, sobre o Super Mundial de Clubes, falando de tudo que o Flamengo tem para disputar esse ano, isso possa alegrar o coração do jogador que ficaria mais próximo da sua família. O Flamengo pode, inclusive, tentar convencer o atleta a trazer a família dele para o Rio de Janeiro, para que a família dele possa estar mais perto dele e ele amadureça tempo suficiente para voltar para o Brighton. Agora, uma coisa é certa, o Brighton não quer emprestar o jogador com o valor do passe fixado. Eles querem emprestar o jogador por uma temporada, mas depois decidir o valor de venda dele. Porque, claro, se o jogador arrebentar em qualquer clube, ele vai se valorizar. O valor do atleta hoje é abaixo do potencial dele. Então, pelo que eu apurei, o Flamengo segue de olho na possibilidade de poder avançar novamente por Júlio Enciso. O Flamengo estava apenas esperando uma definição do campeonato inglês nessa parte de baixo da tabela para tentar uma nova conversa. E com as brechas que o Júlio Enciso deu e com a rejeição da torcida do Porto à contratação do atleta, o Flamengo pode ter aí as portas escancaradas para tentar, em definitivo, o golpe final para trazer esse meia que não só seria o substituto ideal para o Arrascaeta, como também colocaria em Arrascaeta uma pressão que até hoje, desde 2019, Arrascaeta não teve, porque se trata de um brilhante meia. O Flamengo segue observando a situação de Lucas Paquetá, que ainda não teve uma definição, por isso eu não trouxe novos relatos para vocês, porque as coisas ainda seguem da maneira como eu falei da última vez. Há um otimismo muito grande por parte da defesa do Paquetá, porque a Federação Inglesa só tem provas circunstanciais, não tem provas materiais. Aliás, por falar de problemas de manipulação, o Campeonato Brasileiro pode ser paralisado a qualquer momento. Já na primeira rodada, houve um alerta de possível manipulação de resultados por parte do atacante Enio do Juventude, quando levou um cartão amarelo. As casas de apostas tiveram um investimento muito alto no cartão amarelo do Enio e comunicaram ao Ministério Público para uma investigação. Já descobriram supostamente até que parentes do atleta, muitos apostaram
que ele levaria o cartão amarelo. Tanto é que o treinador do Juventude ontem teve que falar sobre essa suposta manipulação depois do jogo com o Botafogo. O Enio, que supostamente foi afastado do time do Juventude por estar negociando com uma equipe do exterior, nem participou do jogo ontem contra o Botafogo. O Campeonato Brasileiro pode ser paralisado? Pode. É a última hipótese para poder acontecer. Mas se o Ministério pedir uma paralisação para investigação, o campeonato tem que parar. Vai contra patrocinadores, muito dinheiro é perdido, a televisão dá bronca, então essa é a última opção. Mas pode acontecer. Nação, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês agora de manhã. Vamos conversar muito ao vivo às 11 horas no pré-jogo de Vitória e Flamengo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu convido e espero que todos vocês que estão assistindo esse vídeo estejam lá no Central do Fla comigo para a gente poder conversar ao vivo sobre tudo que está acontecendo no Mengão. Obrigado por tudo. Tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.